3 anos atrás, Pedrão se casou com Juliana. Para ser honesto, ele não teria se casado com ela se não tivesse se tornado a única proprietária do negócio após a morte repentina de seu pai. Seu pai, um empresário aparentemente jovem e forte, morreu inesperadamente de um derrame. Juliana era a única filha do senhor Augusto e ela era a única herdeira de sua fortuna, por isso Pedrão, um bonitão vagabundo acostumado a viver às custas de mulheres, passou a prestar atenção nela. Juliana ficou cativada pelas promessas encantadoras de Pedrão, enquanto ele planejava ficar com ela até surgir uma oportunidade mais lucrativa. Mas logo ficou claro que a opção mais favorável, o jackpot de sua vida, era Juliana. Ela herdou a colossal riqueza de seu pai e Pedrão sabia exatamente como tirar vantagem disso. Ele acreditava que poderia facilmente manipular seu profundo afeto por ele para controlar sua fortuna. Tudo estava indo o mais bem possível para Pedrão. A garota estava profundamente lamentando, seu pai havia sido seu pilar de apoio e a pessoa mais significativa em sua vida, então Pedrão rapidamente cercou Juliana com cuidado e apoio em um momento tão difícil. A jovem e ingênua garota não percebia que o pior momento de sua vida havia impulsionado Pedrão a esconder sua verdadeira natureza ainda mais, pelo menos até o casamento deles. Ele manteve seu bom comportamento, garantindo que não houvesse volta depois do funeral. Ele propôs casamento, é claro, sugerindo que esperassem até o período de luto por seu pai terminar. Pedrão era hábil em decepção, manipulação e fingimento. Ele podia se tornar quem precisava ser e fazer o que era esperado dele. Com suas namoradas ricas, ele geralmente não se esforçava muito, pensando que sempre haveria outra mulher rica. Com Juliana, o nome valia a pena, os esforços não seriam em vão, e o homem astuto entendia claramente isso. Mas o primeiro obstáculo para ele veio inesperadamente de uma fonte que ele não poderia ter previsto. O pai de Juliana tinha um melhor amigo, ele também era seu principal vice na empresa e padrinho de Juliana. O senhor Maurício entendeu imediatamente que Juliana estava perdidamente apaixonada e não seria dissuadida do casamento. Sua tristeza por perder o pai a fez buscar um substituto, mas, como um homem inteligente e astuto, o senhor Maurício insistiu categoricamente no acordo pré-nupcial e conseguiu ganhar Juliana para o seu lado. Pedrão, é para os negócios, é tão difícil assim? Juliana perguntou, repetindo o que o senhor Maurício havia lhe dito. Isso é humilhante. Você acha que preciso do seu dinheiro? O homem retrucou indignado com essa reviravolta nos acontecimentos. Querida, é só uma formalidade, só precisamos disso em caso de divórcio. Meu padrinho realmente quer que assinemos. Juliana pode ter sido ingênua sobre questões financeiras, dado que nunca precisou se preocupar com dinheiro, mas ela não era boba em outros aspectos. Quando ela definia um objetivo, ela o alcançava, não importasse o que. Pedrão foi colocado contra a parede e teve que concordar com todos os termos do senhor Maurício. A formulação do contrato de casamento era padrão, mas excluía completamente os direitos de Pedrão. Era evidente que o negócio e toda a propriedade herdada do pai de Juliana não poderiam se tornar propriedade conjunta dos cônjuges. Pedrão assumiu que receberia uma parte dos dividendos, adquiriria novas propriedades e ativos. No entanto, o contrato elaborado por um advogado de primeira linha impediu Pedrão de ter essa oportunidade. Apesar disso, Pedrão acreditava que o casamento ainda lhe seria benéfico, pois teria acesso às finanças de sua esposa sem controle e acumularia capital para o futuro. Ele planejava retirar dinheiro do orçamento comum diariamente e transferi-lo para seu nome. Mas Pedrão estava enganado também nesse aspecto. O senhor Maurício era uma pessoa dedicada, decente e responsável, que não apenas controlava os fluxos financeiros de Juliana nos negócios, mas também suas finanças pessoais. Pedrão tinha fundos limitados para despesas pessoais, mas, mesmo assim, permanecia otimista em relação ao futuro e esperava para ver como a situação se desenvolveria. E logo ficou evidente que sua paciência era de fato recompensada. Juliana havia tentado engravidar desde o dia do casamento, ela desejava a maternidade, mas cada novo ciclo trazia amargura e decepção. Inicialmente, ela atribuía isso aos nervos e ao estresse causados pelo ritmo frenético da vida. Ela assumiu os negócios em suas próprias mãos e aprendeu muito no caminho, o que naturalmente era exaustivo. Após mais de um ano de tentativas mal-sucedidas, a mulher procurou ajuda de especialistas, passou por um exame médico completo e identificou a causa dos fracassos. Os sintomas de Juliana, que ela havia atribuído ao estilo de vida agitado, se revelaram alarmantes. Seu corpo estava alertando-a sobre problemas, mas ela havia ignorado, e finalmente os médicos a diagnosticaram com câncer.
Ela passou por quase 2 anos de tratamento e sofrimento, mas com pouco sucesso. Durante todo esse tempo, Pedrão desempenhou o papel de marido apenas nominalmente. Seu interesse estava apenas em que Juliana simplesmente não existisse, e ele não havia conseguido esconder isso bem o suficiente. Embora nunca tenham discutido abertamente, Juliana estava ciente das inúmeras mulheres com quem seu marido a havia traído. Mas Pedrão acreditava que era hábil em conspiração e manipulação. Ele achava que estava desempenhando com sucesso o papel de marido de uma esposa moribunda sem levantar suspeitas. Ele se sentia sortudo e pensava que só precisava aguentar um pouco mais para alcançar o resultado desejado. No entanto, o comportamento de Pedrão foi condenado e discutido por todos, desde as enfermeiras e nos hospitais onde Juliana estava sendo tratada até o Sr. Maurício. O homem estava furioso e impotente. Ele não conseguia entender por que Juliana desesperadamente queria preservar seu casamento à beira do túmulo. Ele também estava preocupado que Juliana não tivesse testamento, e como resultado, seu marido automaticamente se tornasse seu único herdeiro. Esse canalha herda tudo, incluindo os frutos do trabalho árduo de Juliana e de seu pai. Tudo isso seria em vão, um exercício de futilidade, pensava o Sr. Maurício. Ele tinha certeza de que Pedrão dilapidaria toda a propriedade dentro de poucos anos. No entanto, o homem idoso estava perdido sobre como abordar um assunto tão delicado com sua afilhada, que até ontem emanava saúde e juventude, e agora não tinha chance. Ela estava morrendo, e isso aconteceria muito em breve. O relógio estava contando os dias para semanas. Pedrão já estava esfregando as mãos gananciosamente, seus olhos ardiam de antecipação. Se livrar dessa esposa doente e carrancuda e adquirir um capital sólido. Parecia que a questão estava resolvida para ele. O Sr. Maurício rezava para não ter que iniciar uma conversa sobre o testamento ele mesmo, mas felizmente não foi necessário. Juliana iniciou a conversa ela mesma, seu segredo deixou sem palavras. Porque ela havia planejado tudo meticulosamente, com astúcia e uma implacabilidade que ele nunca esperava. A vingança realmente é um prato que se come frio, e Juliana executou impecavelmente. A maneira como Juliana concebeu e realizou não exigiu muito esforço nem tempo, mas ela completou sua jornada aqui na Terra realizando seus principais sonhos. Infelizmente, os entes queridos de Juliana não testemunharam um milagre, e ela faleceu sem se recuperar. Ela havia organizado os detalhes de seu funeral com grande cuidado antes de sua morte. Serena e resoluta, ela transmitiu claramente seus últimos desejos. No dia seguinte à cerimônia de despedida, o notário chamou as pessoas mencionadas por Juliana em seu testamento e pediu que comparecessem para o anúncio. Pedrão ficou chocado com tal notícia. Ele tinha certeza de que sua esposa não havia elaborado nenhum documento oficial em caso de sua morte e ele se tornaria seu único herdeiro, como a lei geralmente prevê em tais casos. Ainda esperando pelo melhor, ele foi à reunião marcada levando sua nova amante Shirley, que era uma beleza impressionante. Ao entrar no escritório do notário, Pedrão avistou o Sr. Maurício e o amigo de Juliana, Luiz Turgon, mas o que o pegou de surpresa foi que Luiz não estava sozinho, ele empurrava um carrinho de bebê com um menino dentro. Pedrão estava totalmente ciente do casamento de Luiz ou do nascimento da criança. Embora Pedrão não fosse um especialista em nenhum campo, ele certamente não era tolo. Não demorou muito para ele perceber que havia uma agenda oculta em jogo e que ele havia sido enganado. Apesar disso, a curiosidade o dominava, ele queria saber o que Juliana havia planejado, mesmo que já fosse evidente que seria algo incrivelmente humilhante para ele. Por aproximadamente 15 minutos, todos permaneceram em silêncio, ocupando diferentes cantos da sala. Ninguém mais chegou. O notário parecia ter prolongado deliberadamente a parte introdutória o máximo possível, contando-lhes por que eles haviam se reunido e que honra era ler o testamento do falecido. Mesmo então, Pedrão pôde perceber pelo sorriso malicioso que permaneceu no rosto do Sr. Maurício que o conteúdo do testamento era um segredo apenas para Pedrão. Finalmente, Pedrão ouviu seu nome. Ao meu legítimo marido Pedrão, nego a herança, leu o notário. Depois de ler essa modesta e curta frase, o notário olhou para Pedrão e perguntou se ele havia entendido a essência do que havia sido dito. O homem humilhado não teve escolha a não ser assentir. Nesse momento, Shirley segurou sua mão e tentou se levantar para sair desafiadoramente, mas Pedrão a segurou no lugar. Ela o olhou com um olhar questionador que o homem ignorou. Ele próprio teria querido sair da cena de sua humilhação pública o mais rápido possível, mas a peça ainda não havia acabado, e o público convidado precisava vê-la até o fim.
Depois de uma pausa breve, o notário prosseguiu. Deixo todos os meus bens pessoais para meu único filho, Paulo Roberto Turgus, até que ele atinja a maioridade. Nomeio seu pai, Luiz Turgon, e o Sr. Maurício como tutores e administradores de seu patrimônio. Uma revelação chocante atingiu Pedrão como um soco no estômago. Um filho de Luiz, sua paciência se quebrou e ele explodiu com um grito surpreso. Para além de Pedrão e Shirley, a notícia não surpreendeu ninguém presente. O menino é filho biológico de Juliana e de Luiz, esclareceu o Sr. Maurício. Ela não esteve grávida nos últimos 2 anos, isso é impossível, Pedrão segurava desesperadamente em palhas, apesar de perceber que nos dias de hoje não era necessário estar grávida para ter um filho. O padrinho sorriu, claramente saboreando o choque e a decepção de Pedrão. Os avanços na medicina hoje em dia são surpreendentes, ele comentou, observando a cena. Luiz lembrou-se do horror que sentiu 2 anos atrás, quando descobriu que sua melhor amiga estava gravemente doente, com pouca chance de recuperação. Foi chocante para ele como ela falou calmamente sobre seu tempo limitado e o que precisava fazer. Foi quando ela revelou seu desejo de se tornar mãe, não importando o que. Eu preservei meus óvulos antes de começar o tratamento. Me disseram que provavelmente não conseguiria criar meu próprio filho, mas insisti, Luiz, ela disse. Eu cresci sem uma mãe e sei que não é fácil, mas sempre senti seu amor e proteção. Pedrão concorda em criar a criança sozinho? Luiz perguntou cautelosamente. Quem permitiria a ele? Ele prontamente se tornaria um guardião e usaria o dinheiro do bebê, já que ele carece de consciência. Não, eu já percebi que meu querido esposo é alguém de caráter questionável, para dizer o mínimo, e sua reação ao meu diagnóstico e prognóstico, nem quero falar sobre ele. Esse homem não vale a pena ficar chateada. E quanto ao bebê? Era isso que eu queria discutir com você, Juliana hesitou, o que era bastante incomum para ela, já que geralmente era destemida. Eu não sei como abordar o assunto delicadamente. Talvez não haja uma maneira delicada. Em resumo, eu gostaria que você fosse o pai do meu filho, ela exclamou em voz alta. Você está brincando? Você tem um marido? Luiz claramente não estava preparado para isso. Sim, eu tenho um marido, e eu o terei até o dia em que morrer. Já tomei essa decisão. Luiz, é claro que não vamos dormir juntos. É impossível dada a minha condição atual. Eu não posso carregar o bebê eu mesma, infelizmente. Eu preservei meus óvulos. Agora precisamos do material biológico do futuro pai. Naturalmente, também preciso de uma mulher para carregar e dar à luz, mas felizmente tais serviços estão disponíveis agora. A princípio, Luiz achou isso absurdo, o delírio sem sentido de uma mulher desesperada. No entanto, ela tinha um plano lógico inteiro em sua cabeça, e descobriu-se que ela já havia completado uma quantidade significativa de trabalho preparatório, pesquisado os aspectos legais, organizado os serviços de uma clínica de reprodução e até encontrado uma mãe para o futuro bebê. Eu poderia usar os serviços de um doador para ser o pai do bebê. Eu realmente quero deixar um pedaço de mim para trás. Mas quando você pensa sobre isso, com quem o bebê ficará? Eu tenho pensado muito, mas você é o único em quem posso confiar. Tenho certeza de você, conhecendo você há tantos anos, acredito que será um ótimo pai. Entendo que você queira criar sua própria família, se casar e ter filhos. Naturalmente, é lógico. Mas por favor, pense sobre isso. Não me responda agora. Para mim, depois do que aconteceu com o Pedrão, é crucial que o pai do meu filho seja alguém que não priorize o dinheiro, alguém que não explore meus bens. Não sou mais tão ingênua como era antes do casamento. Pedrão me ensinou muito. Agora tenho muita experiência de vida. Quanto a você, você não precisa de dinheiro nenhum. Você tem muito, Juliana disse. Meu pai tem, o homem respondeu, corrigindo o raciocínio de Juliana pela primeira vez. Você sabe que vai ter. Você trabalha incansavelmente para manter a empresa familiar prosperando. Você nunca foi carente. Agora sei, com certeza, que um homem que cresceu pobre nunca deixará de pensar em ter o suficiente para comer. E se sua decência também faltar, haverá um grande problema. Eu experimentei isso em primeira mão, a mulher acrescentou tristemente. Para ser honesto, estou completamente confuso. Eu tinha uma ideia completamente diferente de me tornar pai.
Preciso consultar meus pais, entender que não posso tomar uma decisão assim sozinho. Vou precisar da ajuda de membros da família próxima quando me tornar pai, então tenho que informá-los e pedir a opinião deles. Juliana não teve objeção, então ela apenas pediu que Luiz prometesse manter essa informação em segredo. A conversa com os pais de Luiz foi muito difícil. Seu pai aceitou tudo de forma neutra, ouviu todas as explicações e assegurou que apoiaria a decisão de seu filho e ajudaria o máximo que pudesse com seu neto. Sua mãe, no entanto, não foi tão aberta. Como todas as mães, ela queria que ele se casasse com uma boa mulher e tivessem filhos juntos. Ela sentia uma imensa simpatia por Juliana, a conhecia desde a infância e pensava muito bem dela, mas esse pedido era muito difícil para uma mãe aceitar. Aceitar que a mãe em potencial de seu futuro neto estava morrendo e que a criança seria carregada por outra mulher. A criança não pode pegar a doença? A mulher temia essa pergunta, achando-a horrível, desconfortável e fora de lugar. No entanto, como mais ela poderia garantir a segurança de seu neto? Juliana não tem uma forma hereditária da doença, Luiz respondeu, tranquilizando a mulher ansiosa em certo grau, embora não completamente. No entanto, após cuidadosa consideração, ela expressou seu apoio à decisão de seu filho. Luiz também lutou com a indecisão. A proposta de Jota o pegou de surpresa, mas após um período de contemplação, ele concluiu que não havia motivo para recusar. Quando ele transmitiu sua aprovação a Juliana, ela ficou radiante e começaram a implementar o plano dela passo a passo, enquanto Luiz sentava e refletia sobre a história que mudaria sua vida. O Sr. Maurício rememorava a conversa com Juliana, um pouco mais de 2 meses atrás. Começando de longe, ela disse que orava o Sr. Maurício como um segundo pai e esperava que ele não recusasse. E então ela explodiu que queria que ele se tornasse o guardião de seu filho. Inicialmente, o Sr. Maurício achou que sua filhada estava delirando, mas à medida que Juliana compartilhava a história completa, o padrinho ficou chocado. Não apenas Juliana e Luiz tomaram uma decisão tão ousada, mas também a mantiveram em segredo por tanto tempo. Quantos meses tem o bebê agora? Perguntou o Sr. Maurício. Paulo Roberto tem 8 meses, Juliana sorriu. Vocês dois realmente sabem como surpreender, explicou o Sr. Maurício, ainda processando o choque. Não quero que Pedrão descubra sobre a criança antes de eu morrer. Na verdade, ele só descobrirá quando meu testamento for anunciado. Já o fiz redigir e está guardado com o notário. No entanto, há um aspecto que ainda precisa ser resolvido. Paulo Roberto terá apenas um pai. Reavaliei muitos aspectos da minha vida e não quero deixar nada ao acaso. Luiz tem pais, então se algo acontecer com ele, Paulo Roberto irá para eles. Mas quero que você tenha direitos também, apenas por precaução. Sendo bom em entender as pessoas, o homem idoso sentiu que poderia ser muito perigoso agir com Pedrão dessa forma, embora o marido de Juliana merecesse totalmente tal tratamento. Juliana, você tem certeza de que esse é o caminho certo para tratar seu marido? Ele é um homem repugnante, envolvendo-se com seus meios, quer dizer, porque você precisa de tamanha vingança além do túmulo, expressou seus pensamentos e imediatamente se interrompeu. Desculpe, querida, por ser tão rude. Você sabe, pensei nisso por 2 anos. Testemunhei o nascimento de Paulo Roberto, vi como Luiz o ama e como seus pais o adoram. Eu não preciso de mais nada. Aceitei a situação. Atualmente, estou muito mais incomodado com aqueles que falam comigo sobre alguma recuperação e cura místicas, e quanto a Pedrão, eu o amava profundamente, acreditava nele com todo o meu coração, mas ele se revelou o mais ingrato de todos. Ele vem ao meu hospital como se fosse um trabalho árduo, sabia? As namoradas dele o trouxeram aqui, o homem idoso assentiu silenciosamente, amargura aparente em sua expressão. E eu deveria esquecer isso? Absolutamente não. Ele valoriza o dinheiro acima de tudo, então é assim que eu vou puni-lo. Será uma surpresa para ele, sabe? Eu mantive tudo isso de você. Foi imensamente difícil. Eu queria apresentar você ao meu filho imediatamente, mas fui extremamente cautelosa para que ninguém descobrisse acidentalmente e contasse para o Pedrão. Isso pode ser meu adeus para ele. Eu até escrevi uma carta para ele, o tabelião vai entregá-la. O Sr. Maurício fez várias tentativas para dissuadir sua filhada, parecia-lhe uma decisão mal orientada, no entanto, a mulher manteve sua posição e ele teve que conceder, afinal, é o testamento final dela, merece ser respeitado.
No meio do repentino silêncio no escritório do tabelião, todos estavam absortos em seus próprios pensamentos. Claro, não é preciso ser vidente para adivinhar que Pedrão amaldiçoou Juliana de todas as maneiras possíveis. Pessoas como ele não têm ideia de que eles mesmos podem ser os culpados e que o comportamento dos outros pode ser uma resposta perfeitamente lógica. No entanto, essa introspecção é muito complexa para essas pessoas. Por que se incomodar em procurar problemas dentro de si mesmo? Curiosamente, foi Shirley quem interrompeu o silêncio. Ela tentou pegar seu amante pelo cotovelo para levá-lo embora, no entanto, Pedrão não tinha intenção de sair, pois ainda não havia terminado de falar. Você tem certeza de que não tenho direito a nada? Nem mesmo uma parte obrigatória ou algo assim? Afinal, eu sou o marido, o homem gritou. Até Shirley se contorceu com tal comportamento, quanto mais os outros presentes. Apenas o idoso tabelião, acostumado a tal conduta, permaneceu impassível. De acordo com o testamento, você não está incluído no círculo de pessoas com direito a uma parte obrigatória na herança. Além disso, estudei cuidadosamente o seu contrato de casamento, cujo texto está anexado aqui. O tabelião deu um tapinha na pasta grossa na frente dele com a mão. E você não tem chance, mesmo recorrendo aos tribunais, embora naturalmente você retenha o direito a tal apelação, é claro. Eu vou contestar isso. É incerto quem é realmente essa criança ilegítima, quem ela alega ser seu filho. Pedrão continuou em um frenesi, sem perceber o que estava dizendo. Luiz lutava para se conter e não socar o arrogante homem, até mesmo o normalmente calmo Sr. Maurício ficou vermelho de raiva. Apenas o tabelião permaneceu tão calmo quanto uma piton. Para ele, era apenas mais um dia de trabalho e nada era surpreendente. Ele respondeu calmamente: anexados aqui estão não apenas a certidão de nascimento da criança, mas também documentos médicos fornecendo respostas claras sobre seu nascimento. Além disso, conforme o pedido da falecida, há resultados de exames de DNA confirmando que sua esposa é a mãe biológica de Paulo Roberto Turgon. Devo informar que todos os documentos foram reunidos completamente e minuciosamente. Posso ver? Pedrão quis ver a evidência. Não, você só pode revisar a parte que diz respeito a você. Todos os outros documentos, especialmente aqueles relacionados a uma criança, só podem ser divulgados com o consentimento dos pais. Claro que eu não permito, Luiz interveio imediatamente. Então só é possível em um processo judicial, se o tribunal considerar necessário exigir esses documentos. Esta foi a gota d'água para Pedrão. Ele saiu do escritório batendo a porta atrás de si, jurando não deixar esse assunto descansar, sua amante. Entretanto, ela foi mais educada, disse adeus e saiu silenciosamente, fechando a porta atrás dela. Importa que ele não tenha assinado que o testamento foi lido para ele? Sr. Maurício perguntou ao tabelião. Há muitos como ele, não passa de uma formalidade, o tabelião o tranquilizou. Seria engraçado se não fosse tão triste. Ainda não entendo como Juliana se envolveu com ele. Sr. Maurício disse seus pensamentos em voz alta, mas sua pergunta permaneceu retórica. Os homens rapidamente assinaram os documentos necessários e apertaram as mãos. Sr. Maurício ajudou Luiz a colocar o pequeno Paulo Roberto no carrinho. Você vai se juntar a nós? Quero dar um passeio, respirar um pouco de ar fresco e é bom para o bebê, Luiz perguntou. Certamente, vou me juntar por um tempo. Eles caminharam em silêncio, ouvindo o som do carrinho. Você acha que Juliana ficaria satisfeita com como estou lidando? Luiz finalmente perguntou, algo que o estava incomodando. Tenho certeza de que sim. Você é um pai maravilhoso e é claro ver o quanto vocês se importam um com o outro, confortou o padrinho de Juliana. Para ser honesto, há uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Você sabe, acho que Juliana te disse que eu aconselhei contra o que aconteceu no escritório do tabelião. Sr. Maurício concordou com a cabeça. Claro, respondeu Luiz. Eu era quem constantemente trazia a conversa sobre isso. Eu não gostava dessa ideia desde o começo. Ele é um tipo desagradável, estúpido e mercenário. Por que provocá-lo? Honestamente, até pensei em dizer a ele, quando o bebê já tinha nascido, que Juliana estava escondendo isso. Eu acreditei que não tinha direito. Decidi que ela simplesmente não queria lidar com ele sozinha e deixou essas disputas para nós. Hoje o vi com aquela mulher, sem demonstrar vergonha alguma. Agora, questiono se fiz a coisa certa em não insistir na minha posição. Sua reação, a expressão em seu rosto, foi horrível.
Teria sido melhor nos livrarmos dele mais cedo. Acho que Juliana também não queria isso também teve um papel, e a vingança, ela queria vingança porque amava, independentemente do que disse mais tarde, ela amava intensamente e esse amor corrompido não encontrou outra saída. Minha pobre garota, o homem idoso enxugou uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Não sofra por ela, ela nos pediu para não sofrer. Ela nos pediu para direcionar todo o nosso amor, que era para ela, para Robbie, confortou Luiz o padrinho de Juliana enquanto outros homens relembravam. Pedrão e Shirley assistiram do carro, discutindo o mesmo assunto. Então você não vai conseguir nada mesmo, certo? A garota perguntou incrédula, piscando rapidamente. Você é tão tola. Você ouviu que não há chances por causa desse enjeitado. Ok, vamos embora. Precisamos pegar pelo menos algo valioso e levá-lo para o meu apartamento. 3 dias depois, Luiz finalmente reuniu coragem para visitar a casa de Juliana, apenas para encontrá-la vazia. Ele tinha se preparado para um confronto e até contratou 2 seguranças para sua proteção, mas Pedrão estava certo e voltou para o seu lugar, é claro, não esquecendo de levar consigo muitos objetos de valor. Agora, Pedrão estava sentado sozinho na pequena cozinha de seu apartamento minúsculo, tomando um pouco de uísque que Shirley tinha deixado para ele, o que era bastante esperado. Porque ela precisaria de um homem mendigo, Pedrão ponderou sua situação atual, ele não precisava mais oferecer dinheiro a uma jovem e bela garota para ficar em sua companhia. Ironicamente, Pedrão, um gigolô, passou de seu auge. E deteriorou-se devido aos seus vícios, não se culpava por suas circunstâncias. Em seus pensamentos, sua esposa era a vilã que havia drenado sua vitalidade e destroçado suas esperanças, deixando-o sem herança pela qual tanto ansiava. Em suas fantasias, ele era jovem, bonito, bem-sucedido e extremamente rico, mas como uma última afronta, Shirley havia lhe dito algumas verdades duras, ninguém precisava dele, ele era apenas um pobre bêbado vivendo em ilusões de grandeza. Foi muito difícil aceitar essa realidade. Seus sonhos de riqueza e sucesso, em grande parte dependentes de sua ex-mulher, desmoronaram como um castelo de cartas. Suas aspirações de ser um empresário bem-sucedido foram frustradas, cegado pelo ego, ele não viu sua própria parte em sua queda. Em vez disso, culpou sua falecida esposa, que via como a raiz de todos os seus problemas. Pedrão passou quase 2 semanas em um estupor alcoólico, buscando escapar da realidade, e seu ressentimento crescia a cada dia. Durante uma manhã sombria, em meio a uma ressaca terrível, ele decidiu que havia chegado ao limite. Percebeu que não alcançaria o sucesso ou vingança contra Juliana bebendo. Pedrão se sentiu profundamente humilhado. Poucos dias antes, homens de Sr. Maurício haviam chegado e praticamente o forçaram a entregar as chaves do carro, rasgando a procuração que Juliana lhe havia dado. Você não sabia que a procuração perde sua validade legal após a morte da pessoa que a emitiu? Disse um dos homens de forma depreciativa. Em sua mente, Pedrão se via como um santo que nunca deixou o lado de sua esposa doente. Convenientemente, ele ignorava suas inúmeras intrigas, jogos de azar, abuso de álcool e comportamento negligente em relação à esposa. Que pena que ela está morta e não posso bater nela, pensou tantas vezes. Mal consegui conter meu impulso, encorajando-me que minha paciência seria generosamente recompensada. Ele começou a ponderar como gostaria de se vingar dela e o que deveria fazer agora. No início, ele queria profanar a sepultura dela, mas depois, contemplando o que era querido para Juliana e o que causaria o maior sofrimento a ela, viu outra resposta, que estava bem na superfície: Paulo Roberto. Pedrão foi literalmente atingido por uma descarga elétrica quando essa ideia veio à sua cabeça. Riu maliciosamente, finalmente concebendo seu plano de vingança. Claro, havia muitas questões a resolver e estruturar, mas ele havia decidido a coisa principal: não iria prejudicar Paulo Roberto. Qual é o pior pesadelo de uma mãe? Não poder ajudar seu filho em apuros. Foi exatamente isso que ele decidiu fazer. O plano de sua imaginação inflamada era simples: sequestrar o bebê, levá-lo para longe e deixá-lo em um orfanato. Após uma semana, pensamentos de vingança e fantasias a respeito aqueceram a alma de Pedrão, se é que ele tinha uma. Não sorria assim há muito tempo, verdade, essa expressão sinistra parecia bastante intimidadora e assustadora, mas o marido de Juliana não se importava. Até se poderia dizer que estava feliz enquanto pensava em todos os detalhes. Uma vez decidido o plano teoricamente, ele começou a pensar sobre o lado prático.
Precisava descobrir tudo sobre os movimentos de Paulo Roberto e com quem ele saía de casa para selecionar perfeitamente o lugar e o momento de seu crime. Pedrão conhecia bem Luiz em seu passado e até era familiarizado com seus pais, tendo visitado a casa deles. Ele também sabia que o condomínio fechado de elite onde moravam tinha segurança reforçada. Ao começar a contemplar seu plano, percebeu os desafios que enfrentaria. Ele não conseguia prever quanto tempo passaria observando da floresta com binóculos, estudando a rotina diária e os movimentos da criança. Vale a pena o jogo? Absolutamente, Pedrão raciocinava consigo mesmo. Seu estado mental havia sido visivelmente afetado após o anúncio do testamento. Ela arruinou minha vida e eu arruinarei a vida de seu filho. Um herdeiro rico, ele viverá à custa do Estado, e sua mãe observará do outro mundo, percebendo que é a culpada por tudo. O homem riu maliciosamente. Se uma pessoa indiferente estivesse perto de Pedrão naquele momento, teria notado as mudanças drásticas em sua mente e o levado ao médico. Infelizmente, a história não entretém hipóteses. Pedrão era imbatível em alcançar seus objetivos. Se ele tinha um plano, não importava quão tolo parecesse, ele o seguia até o fim. Ele passou 2 dias inteiros não observando, mas preparando as condições necessárias para isso. Pedrão mapeou todo o território para encontrar o local perfeito para uma visão completa do assentamento, especialmente da casa dos Turgus, enquanto permanecia escondido. O homem dedicou todos os seus esforços e tempo para encontrar um lugar que ele considerava perfeito em todos os aspectos. Por mais de uma semana, Pedrão se levantava ao amanhecer e se apressava para o assentamento de chalés, permanecendo lá até tarde da noite. Ele mantinha uma vigília constante com binóculos, registrando todas as atividades na casa, quem chegava e quando partiam. Ele mantinha diligentemente um caderno para garantir que não perdesse nada. Ele descobriu que a criança era cuidada pela avó de Luiz e pela babá. Claro, Luiz e sua mãe eram inadequados para implementar os planos de Pedrão. Eles o conheciam bem e poderiam identificá-lo imediatamente. Pedrão não tinha intenção de ser punido pelo crime que cometeria. Claro, ele antecipava que a polícia viria com perguntas, mas esperava afastá-los. Portanto, a babá foi escolhida como vítima do ataque no plano de Pedrão. Ela tinha um horário fixo e sempre caminhava com Paulo Roberto nos mesmos locais, ao longo das mesmas rotas. A sorte favoreceu Pedrão na quarta-feira, durante seu passeio diurno com o bebê dormindo pacificamente. Então, ele saiu do território seguro do assentamento. Ela seguiu um pequeno caminho na floresta até um claro, onde outra babá de um assentamento próximo a encontrava. Eles conversaram e Pedrão até ouviu suas risadas. O homem decidiu parar de observar o assentamento diariamente para evitar chamar a atenção. Ele precisava permanecer discreto. Agora, ele só visitava às quartas-feiras, tentando coincidir com o passeio diurno da babá. Tudo era preciso como um relógio. Cada quarta-feira, a babá saía da segurança do assentamento e caminhava pela trilha na floresta. Por 4 quartas-feiras consecutivas, ele observou o sistema para garantir que não falhasse. Na quarta quarta-feira, ele sabia que retornaria na próxima semana, no mesmo horário, para levar a criança e executar seu plano. Ele comprou um poderoso taser em um mercado local, pagando em dinheiro para evitar ser rastreado. Ele planejou meticulosamente cada detalhe para evitar captura. Da mesma forma, ele trouxe um carro velho, roubou as placas e as anexou ao veículo. Ele determinou estrategicamente onde estacionar o carro, para que estivesse perto o suficiente para escapar, mas não tão perto a ponto de chamar a atenção. Ele também considerou sua aparência, tomando medidas para disfarçar sua figura e rosto para evitar reconhecimento. Pensamentos de sequestro o consumiam. Ele ia dormir e acordava com esses pensamentos, até sonhando sobre o ato em detalhes precisos, à medida que o dia marcado se aproximava. Ele perdeu quase 7 quilos e se tornou apenas uma sombra de seu antigo eu. Um rápido olhar para ele foi o suficiente para perceber que este era um homem a ser temido. Traços de neurose e obsessão começaram a se estampar em seu rosto. Na quarta-feira, ele estacionou em um local pré-selecionado e esperou enquanto via a babá empurrando o carrinho pela trilha. Ele tremia. O planejamento extensivo o desconectara da realidade de suas ações iminentes. Ele estava prestes a confrontar uma estranha, agredi-la com uma arma de choque, arrancar a criança do carrinho e fugir para seu carro. Pedrão havia imaginado a situação de forma diferente, mais como uma cena de um videogame.
Aqui, no entanto, tudo era real: a mulher, o bebê no carrinho e o bebê examinando seu entorno com curiosidade. Por natureza, Pedrão não era violento, e ultrapassar essa linha era difícil para ele. Mas seu ódio profundo por Juliana o impeliu a executar seu plano. Ele se aproximou da babá do menino, a empurrou para longe do carrinho e a derrubou. Então, usou o taser nela e ela desmaiou pelo choque. Tudo o que restava era tirar a criança do carrinho e correr para o carro. No entanto, as coisas deram errado. Neste ponto, ele se abaixou para soltar os cintos. De repente, sentiu um golpe na cabeça e caiu no chão. A próxima coisa que ele soube foi que um homem idoso estava de pé sobre ele, repreendendo Pedrão e amarrando suas mãos. Pedrão perdeu a consciência novamente. O homem misterioso acabou sendo um guarda de caça, muito conhecido em duas comunidades elitizadas próximas. Sua casa de guarda estava praticamente no meio, logo além de um claro onde as babás dos assentamentos vizinhos muitas vezes se reuniam. Sua moradia estava escondida atrás de densa vegetação verde e passou despercebida por Pedrão naquele dia. O senhor Edmundo estava retornando da loja local quando notou atividade suspeita. Mais tarde, ele explicou ao policial: via alguém de guarda, vestido inteiramente de preto apesar do calor da manhã. Decidiu observar um pouco e investigar. Devido aos seus muitos anos como guarda de caça, o senhor Edmundo era especialista em se mover silenciosamente pela floresta para não alarmar a vida selvagem. Me escondi atrás de uma árvore e fiquei de olho atento. De repente, vi um homem atacar uma mulher, derrubando-a. Inicialmente, pensei que ele pretendesse agredi-la, mas ele estava tentando alcançar a criança. Corri até lá e o atingi com um pedaço de pau que havia pegado, apenas por precaução, explicou o senhor Edmundo. Bom trabalho, senhor Edmundo. Você se tornou um herói local. Veja, a imprensa já está se reunindo, eles querem entrevistá-lo. Assine este relatório policial e aproveite sua nova fama, disse um dos policiais. Não irei até eles. Não me importo com esse tipo de coisa, respondeu o guarda de caça e voltou silenciosamente para sua casa, de uma maneira indireta para que ninguém o seguisse. O senhor Edmundo não achava que havia feito algo extraordinário. Ele acreditava que qualquer pessoa agiria da mesma forma em sua posição. Como ele poderia não ajudar quando aqueles que não podiam se defender estavam em perigo? Algumas horas depois, Luiz apareceu na casa do senhor Edmundo. Olá, sou o pai do menino que você salvou hoje. Ele é um bom garoto, acalmou assim que o peguei. Um menino tão corajoso e inteligente. Muito obrigado, é uma bênção você ter estado lá na hora. Estamos tão agradecidos que você não apenas passou. Luiz estava à beira das lágrimas, sobrecarregado de emoções. O dia havia sido incrivelmente intenso, deixando-o emocionalmente abalado. Me diga, como posso te agradecer? Luiz perguntou. Do que você está falando? Não há necessidade de me agradecer. Quem fica contabilizando quando a vida de uma criança está em jogo? O senhor Edmundo estava genuinamente surpreso por ser agradecido por suas ações. No entanto, Luiz persistiu. Se você insiste, um novo traje de caça e talvez comida para meu cachorro seriam apreciados. Claro, sem problema. Aliás, se você não se importar de me perguntar, tudo isso foi feito por dinheiro? Perguntou o curioso guarda florestal. Oh, infelizmente, é muito mais complicado do que isso, respondeu Luiz. Bem, sinta-se à vontade para compartilhar, se não for muito incômodo. Eu moro um pouco isolado aqui, em um vácuo de informação, por assim dizer. Luiz começou a contar os eventos desconexos dos últimos anos, incluindo a doença de Juliana, a decisão de parentalidade não convencional, sua morte subsequente e a vingança contra seu marido. O investigador me informou que Pedrão estava profundamente magoado, pois todos assumiram que suas ações eram motivadas apenas pela ganância. Na verdade, ele estava consumido pela vingança, explicou Luiz. Luiz estava aliviado por Sr. Edmundo ter perguntado sobre essa história complexa. Ele estava ansioso para compartilhá-la com alguém em busca de uma perspectiva imparcial de um estranho. Ele questionou se haviam levado Pedrão a um estado de loucura e vingança, e se fosse apenas sobre si mesmo, Luiz não sofreria tanta reflexão. Mas tudo o que ele e Juliana fizeram remetia ao menino deles. Após concluir sua história, Luiz se voltou para Sr.
Edmundo, um observador imparcial, e perguntou: você acha que o empurramos até este ponto? Somos responsáveis por todo o seu desejo de vingança? Meu amigo, você está falando sério? Você é adulto e está falando tamanha bobagem sobre esse Pedrão seu, que sempre encontrou um motivo, nem precisava de um. Ele se casou por dinheiro, traiu sem vergonha, maltratou a esposa doente e convenceu a si mesmo de que era tudo culpa dela. Qual a culpa dela por revidar, por perder a paciência, por não aguentar? Ah, ela atingiu a coisa mais dolorosa para ele, a carteira. Pelo contrário, parabéns para a mulher, ela pensou em um plano e o colocou em prática, disse o guarda, em uma verdade dura, sob a perspectiva de um estranho. Isso realmente elevou Luiz, que ponderou profundamente cada palavra de Senhor. Edmundo. Agora também lhe devo por seu bom conselho, sorriu Luiz em resposta. O guarda simplesmente acenou com a mão para ele. Eles se separaram como amigos, e Senhor. Edmundo prometeu cuidar do menino. Ouvi dizer que os Maurícios têm essa crença ou sabedoria, Deus sabe como chamá-la, de que se você salva a vida de alguém, é responsável por essa pessoa para sempre. Então, não se preocupe com o seu Paulo Roberto. Vou cuidar dele aqui também, disse o guarda florestal como despedida. Fiel à sua palavra, ele visitava regularmente a casa de Luiz e sempre foi um convidado bem-vindo. Para ele, o menino encontrou outro membro amoroso da família. Durante esse longo período, todos na casa conseguiram se acalmar e voltar à sua vida tranquila habitual. A família finalmente conseguiu respirar aliviada. Senhor. Maurício visitava regularmente e cuidava do menino diligentemente, cumprindo os deveres atribuídos por sua filhada. Luiz conheceu uma mãe solteira cuja filha frequentava o mesmo grupo de jardim de infância que Paulo Roberto. As crianças se dão bem, e os pais de Luiz esperam que, desta vez, a vida pessoal de seu filho floresça e Paulo Roberto tenha uma madrasta e irmã amorosas, talvez até mais de uma irmã. Mas, é claro, como Luiz prometeu a Juliana, ele nunca permitirá que Paulo Roberto esqueça sua própria mãe. Ele sempre fala sobre ela, mostrando ao menino fotos e vídeos, lembrando constantemente de que sua mãe o ama muito e está sempre com ele, protegendo e cuidando, mesmo que ele não possa vê-la.